Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, meus amados irmãos, estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a Santíssima Palavra de Deus. E o texto para a reflexão de hoje encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 2. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon, colocando-a junto do ídolo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, quando rezara por esta palavra, o Senhor me deu um tema. Você nasceu para ser presença de Deus. E é interessante olharmos no Antigo Testamento que Deus se utilizava de algo para ser sinal de sua presença. Nos tempos de hoje, Deus se utiliza de alguém, de pessoas. Se utiliza-se de mim e de você para sermos sinal da presença dEle. Que coisa maravilhosa. Quero meditar aqui 3 pontos a respeito deste texto. O primeiro ponto: quando estou na presença de Deus, o mundo é quem se curva para mim. Olha só, a Arca da Aliança era a presença de Deus. Foi roubada e levada para o templo de Dagon e posta lá, lado a lado com os ídolos. Só que, no dia seguinte, quando eles vieram ao templo, encontraram Dagon prostrado no chão, com o rosto por terra, em direção à arca de Deus. Ficaram ali sem acreditar, levantaram ele, no outro dia voltaram lá, só que agora tem uma cena inusitada. Aquele ídolo estava sem cabeça, sem braço, sem perna, tudo jogados no limiar da porta. Ficaram com medo e nunca mais pisaram os pés na limiar da porta. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você está na presença de Deus, quando você permanece fiel, ainda que Ele tirem daqui e lhe coloquem ali em outro lugar, você não vai se curvar. O mundo é quem vai se curvar para você. Eu acho interessante um fato que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 5, vai falar sobre Naamã. E quando a Síria invadiu Israel, levaram consigo uma jovem, uma menina, para trabalhar na casa de Naamã. Essa menina um dia disse à sua senhora: olha, se o teu amo soubesse, fosse ter com o profeta que há lá em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Entenda com isso. Tiraram esta menina de Samaria, levaram para a Síria. Esta menina não foi contaminada pela lepra de Naamã, mas Naamã foi contagiado pela fé da menina. Tem lugares que você vai ir e você não vai se contaminar. Ao contrário, as pessoas que lá estão é que vão se contagiar com a fé do Deus que você serve. Por isso que o mundo, ele se curva diante de você. E não tenha medo. Muitas pessoas dizem: olha, tu está andando com essa pessoa aí, tu sabe que ela pode te levar para um mau caminho. Diga você: ela é quem deve ter medo de mim, porque o Deus que eu sirvo é fiel. E o que pode acontecer não é você se afastar de Deus, é ela vir para perto do Deus que você serve. Se você é fiel, você não vai se curvar aos prazeres deste mundo. Ao contrário, as pessoas vão reconhecer e começar a servir o Deus que você serve. Segundo ponto: agora que eu sou presença, muitos se afastarão de mim.
Quando Deus exerceu ali a sua autoridade sobre todas as coisas, que Ele era o verdadeiro Deus, muitas pessoas não quiseram chegar mais nem perto. Interessante que quando você começa a ser sinal de presença, muitas pessoas que caminhavam com você, que iam até perto de você, que conversavam com você, se distanciaram. Cadê aquela pessoa que andava de mão dadas contigo? E agora onde ela está? Se afastou de você por um único motivo: você é sinal da presença de Deus. E eles não suportarão ficar escutando o tempo todo você falando: Deus, eu te amo. Você falando das experiências que você tem com a palavra de Deus. Você conversando sobre Deus, falando do grupo de oração, da missa, das experiências com o Espírito Santo. Agora você é luz, diz a palavra, e está posta sobre a mesa, no lugar alto, no lugar mais elevado, para que ilumine toda a casa. A diferença é, aonde estão os outros que são trevas? Infelizmente embaixo da mesa. Por isso não brilham, por isso não se destacam, por isso não são diferentes. Até na nossa casa, veja o que é que tem em cima da mesa. Os manjares, coisas maravilhosas são postas em cima da mesa. O que é que fica embaixo? As migalhas. O resto é o que cai e que fica embaixo. E o demônio quer que você se curve, que você, que é uma luz que foi feita para brilhar, fique embaixo da mesa, recebendo as migalhas deste mundo. Você nasceu para ser presença, você nasceu para ser luz, para ser posto no lugar mais alto, para que brilhe e o vosso brilho resplandeça a face de Cristo. Não se preocupe se algumas pessoas se afastarem de você. Saiba que aquele que é mais importante está com você, a presença de Deus. E o terceiro ponto: sem a presença de Deus, não faz sentido viver. Quero passar essa lição para você ler. Lá 1 Samuel capítulo 4, vai falar sobre a morte de Eli, um sacerdote que cuidava da presença de Deus. Depois dessa derrota que Israel sofreu e tomaram a arca de Deus, veio um mensageiro e disse: olha, eu escapei. E começou a dizer na cidade o acontecido. Chegou aos ouvidos de Eli. Ele estava sentado na porta do templo em uma cadeira e disseram a ele o seguinte, versículo 17 do capítulo 4 de 1 Samuel. Fugiu diante dos filisteus, o povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ófine e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Que notícia triste para aquele homem. Primeiro, porque os 2 filhos dele morreram. Segundo, porque a presença de Deus foi roubada da vida dele. Mas a palavra não conta que ele ficou surpreso porque os filhos dele morreram, ou ficou triste por conta disso. Mas quando soube que a arca de Deus, a presença de Deus foi roubada, no mesmo instante ele ficou em êxtase, caiu da cadeira, bateu com o crânio no chão e morreu. Para nos dizer uma coisa, que sem a presença de Deus não faz sentido viver. Nós somos vivos, mortos, longe do Senhor. Por isso hoje, viva, mas viva com a presença de Deus. Porque se tirarem a presença de Deus da sua vida, você está morto, você está perdido. Ele entendeu isso. Os filhos foi Deus que deu a ele. Mas a presença tirada de nós, quem nos dará novamente esta presença? Então que o Deus da presença lhe ensine a ser presença de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a valorizar esta presença nestes tempos tão difíceis, a testemunhar, a vivê-la e a falar sobre ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.